Glória a Deus, amém, irmão? Vamos orar então nessa noite, vocês oram, para ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, viemos aqui, Pai, nós te pedimos nesta noite, Senhor. Oh meu Deus, usa o teu filho nesta noite, Senhor, com a tua santa palavra, Senhor. E que todo impedimento do inimigo, Senhor, para roubar a palavra que vai ser lançada no coração, meu Deus, que seja queimado e destruído, Pai. Que o povo do Senhor receba a palavra do Senhor com alegria, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz gloriosa do Senhor Jesus, né? Podemos sentar. Podemos sentar em nome de Jesus, né? Irmãos, é com muita alegria, né, que eu me reúno com o povo de Deus, né? Porque a minha vida não foi sempre assim, né? Eu tinha uma caminhada difícil antes de Jesus, né? Uma vida no mundo das drogas, e eu cheguei no fundo do poço. Mas graças a Deus já tinha homens preparados na terra e mulheres cheias do Espírito Santo, cheios do amor de Deus, para resgatar aqueles que estão perdidos. Jesus, ele disse que ele veio para buscar e salvar aqueles que havia perdido. Eu era um que estava perdido, né? E estava próximo a ser condenado pelo meu estilo de vida. Mas graças a Deus, né, pela misericórdia, pelo amor de Deus, ele estendeu as mãos poderosas dele. E eu estou aqui, nós estamos aqui, né? Louvado seja o nome do Senhor. A caminhada para os novos batizados, né? Não é a caminhada fácil. Não pensa que batizou, está tudo bem, né? A luta continua. E agora a luta é para permanecer na palavra de Deus. E tem algumas pessoas que eles pregam que não precisa de igreja, né? Não precisa ir na igreja não, em casa mesmo você vai orando, em casa mesmo você vai estudando a Bíblia, mas isso é engano, isso é conversa do Satanás. Eu falo para vocês, se vocês ouvirem isso, vocês podem repreender em nome de Jesus. Está queimado e amarrado em nome de Jesus, porque a igreja é escola e a igreja é hospital. Ai de mim, ai de nós, se nós não fôssemos para a igreja. Por que nós levamos os nossos filhos para a escola? Tem pessoas que são formadas, tem professora que leva o filho para a escola, porque lá tem profissionais, pessoas capacitadas para ensinar. Por que nós passamos mal, um médico passa mal, vai procurar outro médico? Porque ele não consegue cuidar dele mesmo. Então na igreja tem pessoas cheias do Espírito Santo para cuidar das coisas espirituais. O médico cuida das coisas naturais e a igreja cuida das coisas espirituais. A escola natural cuida das coisas naturais, a igreja cuida de dar aula sobre espiritual. Essa palavra que está nas nossas mãos aqui, apesar dela estar nessa terra, ela é 100% espiritual. Ela não é daqui, ela é de lá. Ela vem da boca de Deus. Diz Jesus no deserto, na tentação de Jesus, né? O Satanás falou que mandou Jesus transformar a pedra em pão. Ele falou, nem só de pão verá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Essa palavra aí, essa palavra, o apóstolo Paulo, ele traz essa palavra com o poder de Deus para salvar o homem. O único meio de salvação do homem que está aqui na terra é por meio da palavra de Deus. E o Espírito Santo? O Espírito Santo é para fazer nós lembrar, para nos convencer, para nos orientar, para nos guiar segundo a palavra de Deus. Se você não ler a palavra, se você não ouvir a palavra, você vai ficar vazio das coisas de Deus, né? É necessário. Por isso que Jesus deu uma ordem para a igreja, para os discípulos, ide para todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê já está condenado. Quem não crê em quê? Quem não crê na palavra, nos ensinamentos de Jesus, já está condenado. Irmãos, hoje nós vamos tratar um assunto aqui muito importante na igreja, a oração. Os novos convertidos, né? E todos nós, os novos convertidos e todos nós, né? Devemos ter uma vida em oração com Deus, relacionamento com Deus. A oração nada é mais
do que um relacionamento. Só um. Lá? Não, ui. Agora, vem no papo então, Eu não fui pegar lá. necessário para a nossa oração ser atendida. É só eu prostrar e orar e Deus vai me ouvir? Não. Ela Não vai é pegar assim. A Bíblia não para trata para nós correr. assim, né? Primeiro a gente tem que estar com o coração puro, Na né? Bíblia, A gente tem que ter um espírito de perdão, a gente tem que ter comunhão com o irmão, a gente tem que ter comunhão com Jesus Cristo. Então tem uns requisitos que nós precisamos de ter para que a nossa oração seja atendida. Eu e minha esposa, nós passamos em algumas casas pregando a palavra, né? Fazendo a obra de Deus, cumprindo o nome de Jesus. E as pessoas falam com nós, parece que eu estou orando, nada está acontecendo. E quando você vai examinar o estilo de vida daquela pessoa, está fora do princípio bíblico que Jesus deixou para a nossa oração ser atendida. Aí não é atendido. Para a oração é a aproximação da pessoa de Deus por meio de palavra ou pensamento, em público ou em particular. Tem algum jeito, a oração é a aproximação da pessoa de Deus por meio de palavras ou pensamento, em público ou em particular, né? Então tem 4 jeitos de nós orar a Deus. E requer confissão. Requer confissão. A oração nós temos que confessar os nossos pecados, que nós pecamos contra Deus e que nós pecamos contra o nosso irmão. Nós temos que fazer o cerco, né? O pecado não confessado e não abandonado é que afasta o homem de Deus. Não é o pecado que afasta o homem de Deus. Se fosse assim, nenhum homem ia ser salvo, né? Não adiantava aceitar Jesus. Jesus, ele morreu para perdoar pecado. Quando nós pecamos, quando nós confessamos o nosso pecado, pedimos perdão, os nossos pecados é cancelado, porque Jesus já pagou por ele. Então, nós devemos, o primeiro requisito que nós devemos ter é confissão. Nós devemos confessar o nosso pecado diante de Deus. E nós pecamos de algumas maneiras. Nós pecamos por palavra, por pensamento, por olhar e por tocar. Nós pecamos. Então nós temos que confessar o nosso pecado. Primeira parte do orador, Pai, perdoa. Perdoa pelo pecado. O coração está da minha natureza humana. Perdoa porque aqueles pecados que eu peguei sem perceber, que nós pecamos sem perceber. Nós erramos sem perceber e quando a gente vai ver, aí já foi, né? Então nós devemos começar a nossa oração perdão. Salmo 51. Quem contou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então o homem Davi, que era o homem segundo o coração de Deus, ele pecou. Mas ele não foi condenado. Ele não foi condenado. Deus não condenou ele porque quando ele caiu em si, ele consertou. O Salmo 51 diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus. Vamos ficar de pé para nós ler a palavra, em nome de Jesus. Glórias, aleluia. Aleluias. Então aqui ele confessou o pecado. Aqui ele confessou o pecado e deixou registrado para nós seguir o exemplo dele. Ele falou assim, ó: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente a minha iniquidade e purifica os meus pecados. Porque conheço as minhas transgressões e os meus pecados estão sempre diante de mim. Amém? Então, podemos sentar de novo? Glória a Deus. Então, aqui, Davi está confessando o pecado. Ele está confessando o pecado que ele pecou contra Betseba. Ele teve uma traição com Betseba e ele está confessando o seu pecado. Ele está confessando o seu pecado e Deus perdoou o pecado dele. Então o primeiro requisito que nós devemos ter quando a gente vai orar é pedir a Deus que perdoe os nossos pecados. O segundo requisito é a adoração. Nós devemos adorar a Deus, nós devemos falar para Deus quem Deus é e quem nós somos. Nós devemos reconhecer aonde Deus está e aonde nós estamos. Quem é Deus? Eu estava aqui participando do culto, né? E eu lembrei de onde Deus me tirou. O que Deus fez na minha vida, né? Tudo que Deus fez na minha vida, eu merecia? Eu não merecia.